Alvíceras. Muito bem, muito bem. Hoje vamos com o prosseguimento do nosso estudo no volume 1 da História da Igreja de Cristo e veremos hoje Santa Helena e sua peregrinação. A horrível tragédia em que Constantino se converteu no carrasco dos seus foi imediatamente posta em relação com o crescimento da influência cristã, que se tornava nele cada vez mais manifesta. Certos pagãos contaram que um egípcio cristão que morava na Espanha teria vindo procurá-lo no meio da sua maior prostração e ele teria dito que aquele que pode absolver todas as faltas se compadeceria dos seus remorsos. E foi então que ocorreu um dos episódios mais comoventes do reino, aquele que múltiplas tradições rodeiam dos mais extraordinários e maravilhosos pormenores: a viagem da imperatriz Helena à Terra Santa e a invenção, por assim dizer, da Santa Cruz. Porque a invenção, segundo a etimologia latina, esta palavra significa, na verdade, descoberta da Santa Cruz, porque seria aquela cruz na qual Cristo padecera e estaria perdida em algum lugar. Santa Helena, então, teria descoberto essa cruz nessa viagem que ela fez à Terra Santa. A imperatriz Santa Helena. Todas as aparências são as de uma expiação, ou seja, uma viagem expiatória ou alguma coisa assim. Muito pouco depois de Fausta ter sido assassinada, a velha Augusta embarcou com certeza em Nápoles para a primeira peregrinação feita por um grande da terra. Julgaria ela não estar isenta de responsabilidade na decisão assassina? Quereria implorar para si e para o filho a suprema misericórdia nos próprios lugares onde Deus se fizera carne? Seria por isso uma expiação? Sendo já certamente cristã, senão não faria tal viagem, que na época era sem dúvida nenhuma não muito fácil de fazer. Mas sendo já certamente cristã, embora não se possa dizer há quanto tempo, Helena era ainda aquela mulher enérgica que nem os azares da fortuna, nem as duras provações tinham conseguido abater, e que dera a seu filho o melhor da força que trazia no seio. Tinha então 78 anos. A tradição sobre a situação dos lugares santos estava já então perfeitamente definida. No panegírico de Luciano de Antioquia, martirizado durante o reinado de Maximino Daia, faz-se menção do Gólgota e da gruta que serviu de túmulo a Jesus. Os judeus do tempo, interpretando de outro modo o termo geográfico Monte do Crânio, ou mais conhecido Calvário, que designava a colina descalvada de calcário onde Cristo morrera, contavam que esse lugar era assim designado porque lá fora posto um dia o crânio de Adão. E abro parêntese para lembrar vocês do que nos traz o Evangelho, ou não melhor dizendo o Evangelho, mas o primeiro livro, para ser mais exato, o primeiro livro de Adão e Eva, que na sua sequência vai complementar no segundo livro de Adão e Eva, que vai precisar exatamente que o corpo de Adão e Eva teria sido levado para o centro da terra, que naquela altura, naquela cultura, acreditavam ser Jerusalém. E o corpo de Adão teria sido posto na caverna dos tesouros há muito tempo atrás, onde de lá teria sido levado pelo próprio Noé, aquele mesmo da arca, que teria nascido nessa caverna dos tesouros,
com os seus antepassados, com os seus pais, enfim. E quando chegou o momento de todos saírem dessa caverna dos tesouros, Noé teria levado, trasladado esse corpo de Adão para Jerusalém. E aí então o segundo livro de Adão e Eva termina. E não se faz mais menção, não se dá mais detalhes sobre exatamente, precisamente o corpo de Adão teria sido colocado. Ou seja, em Jerusalém sim, mas em que parte de Jerusalém teria sido colocado esse corpo? Não é dito isso. Mas aqui nós, examinando a tradição, descobrimos que, segundo ela própria, o corpo de Adão e Eva, o corpo de Eva, nada é falado sobre ele, mas segundo a tradição, o corpo de Adão teria sido encontrado lá no Monte Calvário. Por quê? Porque, segundo a tradição, o crânio desse corpo estaria ali, no Monte do Crânio, porque esse também é o nome que era dado ao Monte Calvário, o Monte do Crânio, o Monte Caveira, porque seu aspecto pareceria com um aspecto de um crânio. E ali teria sido colocado, segundo a tradição, o crânio de Adão. Obviamente que são histórias, né? São histórias com E, não são histórias com H, mas muitas pessoas e por muito tempo também acreditaram nessas histórias. Porém, essas histórias nos dão a oportunidade de compreender como a igreja primitiva e a igreja medieval interpretava as histórias bíblicas, os contextos, né, que subjazem ali a história contada na Bíblia, ou seja, as entrelinhas. E esse entendimento aumenta ainda mais quando nós lemos também os livros pseudepígrafos, os livros apócrifos, como eu citei aqui dois deles, o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva. Mas voltando para o nosso texto, nesse mesmo lugar, no Monte Calvário, ou no Monte Caveira, ou ainda no Monte do Crânio, todos nomes do mesmo monte, nesse mesmo lugar, acaso ou profanação premeditada, não se sabe ao certo, quando se reconstruíra a Hélia Capitolina no templo de Adriano, os romanos tinham rasgado uma esplanada com um bosque sagrado e um templo dedicado, naquela altura, a Afrodite. Não se sabe se por acaso ou por uma profanação intencional, mas nesse mesmo local, os romanos construíram por cima, na época de Adriano, imperador Adriano, essa Hélia Capitolina, assim chamada, uma esplanada com um bosque sagrado e onde havia ali um templo dedicado à deusa do amor, chamada Afrodite. Mário, bispo de Jerusalém naquela altura, tinha já tido ocasião de falar a Constantino desses lugares veneráveis e estimularam-o a encetar ali as devidas pesquisas. Com base na narrativa feita por Eusébio, surgiu uma tradição que na nossa idade, aliás, que na época da Idade Média, gostará de repetir, segundo a qual a descoberta dos lugares santos está ligada à viagem de Helena a Jerusalém. Então, é uma outra história que se conta. A descoberta dos lugares santos, que nós sabemos hoje quais são e onde ficam em Jerusalém, teriam sido, na verdade, descobertas àquela altura pela viagem de Helena, com 78 anos de idade. Quando desembarcou, mandou reunir uma comissão de sacerdotes e arqueólogos para estabelecer o ponto exato em que se devia proceder às escavações. Um documento guardado por uma família judia permitiu determinar a topografia da cidade antes da sua destruição no século I. Começaram os trabalhos. No lugar presumido erguiam-se agora casas, muralhas e templos que os arrasassem. Não tinham importância. O importante naquela viagem era descobrir os lugares santos, as relíquias que pudessem ser encontradas e de preferência trazê-las para Roma.
todo o trabalho de escavações foi feito naquele dia, naquele ano, naquele momento, por um verdadeiro exército de operários, porque o dinheiro não contava. Vai lá se saber se nesse momento aqueles operários com técnicas de escavação ainda rudimentares não estragaram, não danificaram algum objeto, algum artefato arqueológico preciosíssimo. Vai lá se saber. Helena era riquíssima e Constantino, por sua vez, abriu um crédito ilimitado para esse fim. E além disso, por menor sintomático, destinou às pesquisas um curso todos os bens destinou às pesquisas em curso todos os bens da infeliz Fausta. Depois de algumas semanas de trabalho e de muita terra removida, apareceram finalmente a Corcova do Calvário e a Gruta do Sepulcro. A comoção foi imensa. Fora sobre aquela rocha desnudada que se tinham erguido as cruzes, afinal. Imagine a comoção, descobrir ali o local onde aquelas 3 cruzes haviam sido erigidas, uma delas, a central, a de Jesus. Continuou-se a escavar, então, em volta, para isolar a mais preciosa parcela de terra de todo o orbe. E, subitamente, no meio do espanto geral, num fosso mal preenchido, ou, segundo outros, numa cisterna, apareceram 3 cruzes. A coincidência era tão grande que correu imediatamente de boca em boca a palavra milagre. O bispo Macário invocou Deus e suplicou-lhe que esclarecesse os seus. Dai-nos a conhecer, Senhor, de forma evidente, qual destas 3 cruzes serviu para a vossa glória. Trouxeram uma mulher moribunda e tocaram-na com a madeira das cruzes. Ao terceiro toque, a mulher levantou-se e andou. O Senhor acabava de responder. Então veja, é o que a tradição nos conta. Interessante. Descobriram o Monte Calvário, ali começaram a escavar, encontraram as 3 cruzes, uma delas a de Jesus. Ficaram muito felizes, eufóricos, entusiasmados, e o bispo Macário invocou Deus e pediu: dai-nos a conhecer, Senhor, de forma evidente, qual destas 3 cruzes serviu para a vossa glória, ou seja, qual foi a usada por Cristo. Ninguém sabia. Apesar de a Bíblia nos trazer que sobre a cruz de Cristo, diferentemente das outras, fora colocada uma placa com a sigla INRI, Jesus, Rei dos Judeus, a sigla significa isso, essa placa aparentemente não fora encontrada. Talvez tenha se desgarrado da cruz, vai lá se saber. Mas quando teriam sido descobertas as cruzes, estavam meio que quase todas iguais. Não dava para saber qual era a de Jesus, qual não era. Então o bispo Macário pediu a Deus que ajudasse a revelar qual era, afinal de contas, a cruz verdadeiramente sagrada. Então trouxeram uma mulher moribunda, ou seja, agonizando já, quase morta, e tocaram nessa mulher com as 3 cruzes. Quando tocou com uma das cruzes e ela levantou e andou, a resposta estava clara. É aquela a cruz na qual Jesus padeceu. É o que nos conta a tradição. Quando Constantino recebeu a notícia, escreveu ao bispo de Jerusalém uma carta alvoroçada, dizendo assim, abro aspas: não há palavras com que possamos celebrar este milagre. Está além de toda a admiração o fato de que o monumento sagrado da paixão do nosso Deus tenha podido permanecer escondido debaixo da terra durante tantos anos para resplandecer no próprio momento em que se afunda o inimigo do gênero humano. A razão desfalece, o divino ultrapassa o humano. Fecho aspas. E ordenou imediatamente que se construísse sem demora um conjunto de monumentos dignos de tal maravilha, e que nessa construção se utilizassem apenas os mais nobres materiais e os acessórios mais ricos, que se limitassem
a indicar-lhe de que mármores e colunas havia necessidade. Ele mesmo os procuraria. Este era o ímpeto de Constantino. A peregrina Silvia Etéria, que visitou em 393 os lugares santos e nos deixou um livro de viagens, descreveu os monumentos que Constantino mandou construir e a cujas primeiras pedras Helena pôde, sem dúvida, presidir. Esses monumentos eram 3. Uma igreja em honra da Paixão, outra em honra da cruz e outra ainda no lugar do túmulo, em honra da ressurreição. A atual Basílica do Santo Sepulcro, erigida pelos cruzados, ocupa esses 3 espaços. E podemos ver que esse era o plano da Basílica do Santo Sepulcro. Quanto à própria cruz, Helena dividiu-a em 3 partes, uma para Roma, outra para Constantinopla e a terceira para Jerusalém. Mas o fervor dos cristãos por essas relíquias era tão grande que logo se espalharam numerosos pedaços pelos 4 cantos do mundo. Veja, a Santa Helena dividiu a cruz em 3 partes. Esquisito isso. Você pega a cruz de Cristo, né, que teria sido encontrada, e passa o serrote no meio, dividido em 3 partes, como se nada fosse. Estranho, muito estranho. São Cirilo de Jerusalém, escrevendo em 347, isto é, uns 20 anos ali depois da invenção, e somente 12 após a dedicação das igrejas, ali em 335, atesta claramente a existência do culto da cruz, a sua descoberta no tempo de Constantino e a dispersão dos seus fragmentos. Ele diz assim: todo o universo está cheio de uma inscrição datada de 359 que menciona um pedaço do Lignus Crucis. Assim ele escreve Lignus Crucis. Se não podemos fixar historicamente o papel da imperatriz Helena na sensacional descoberta, o essencial do fato é admitido no fim do século IV por espíritos tão criteriosos como Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Paulino de Nola, Sulpício Severo e também Rufino. E a Igreja, ao canonizar Helena, associou definitivamente o seu nome à invenção da Santa Cruz. A tradição atribui também a Helena e Constantino muitas basílicas construídas na Palestina em lugares dignos de veneração. Em Belém, onde Orígenes havia visitado a Gruta da Natividade, os cristãos já tinham construído, a partir do século III, uma capela octogonal. Helena mandou levantar nesse lugar uma basílica, cujos alicerces foram encontrados em escavações recentes. Na colina da Ascensão, no Monte das Oliveiras, Constantino mandou começar a edificar a basílica chamada da Eleona. Também foram objeto de veneração os grandes lugares do Antigo Testamento. Assim, Mambra, perto de Hebrom, onde o Deus único falara ao seu povo, aliás, ao seu servo Abraão, viu erguer-se ali também, em substituição de um templo pagão, uma suntuosa basílica que o célebre peregrino de Bordeaux visitara cheio de admiração. Bom, então vários lugares teriam sido criados, né? Lugares para culto cristão a partir dessa visita, dessa viagem expedicionária de Santa Helena. Cumprida a sua tarefa e também a sua expiação, porque venera-se na Igreja Romana da Santa Cruz de Jerusalém uma placa de madeira que tem uma tríplice inscrição em caracteres hebraicos, gregos e latinos e que se designa como título da cruz, isto é, um fragmento da inscrição que Pilatos mandou colocar sobre a cabeça de Jesus, aquela placa sobre a qual eu falar agora há pouco. O Papa Lúcio II, no século XII, autenticou essa placa com o seu selo e colocou-a num cofre de chumbo. Então, a placa de madeira, que teria a inscrição INRI, né, aquela que teria sido colocada sobre a cruz de Cristo,
ela teria sido encontrada, né? E o Papa Lúcio II, lá no século XII, teria guardado essa placa num cofre de chumbo. Lê-se ainda a palavra Nazarenus. É estranho porque não parece ter sido essa a palavra que Pilatos teria escrevido na placa, segundo os historiadores, segundo a própria Bíblia Sagrada. A peregrina Silvia Etéria declarou tê-la visto em Jerusalém no ano 393. Bom, seja como for, cumprida a tarefa dela, da Santa Helena, e também a sua expiação, a velha imperatriz regressou e foi ter com o filho em Constantinopla, onde faleceu, pouco tempo depois, quando contava 80 anos. Constantino soube honrar a sua memória. Ordenou que lhe fosse erigida uma estátua gigantesca, que a sua cidade natal de Drepane passasse a ter o seu nome, e que a própria província fosse, de futuro, denominada Helenopontus. O palácio Cessoriano, em Roma, onde a Augusta costumava residir, a 2 passos do Palácio de Latrão, que havia sido dado ao Papa, foi transformado numa basílica e abrigou com a querida relíquia da cruz o sarcófago de Pórfiro, onde foi depositado o corpo da imperatriz. Chama-se atualmente Basílica da Santa Cruz de Jerusalém e desde então passou a ser em Roma o símbolo, a imagem tangível dessa outra basílica que cobria o túmulo de Jesus na Cidade Santa. E é desde então que data o hábito de associar as principais igrejas romanas à memória dos principais lugares da vida do Senhor. Santa Maria Maior evoca Belém, Santa Cruz, o sepulcro, e Santa Anastácia, a ressurreição. Os trabalhos de Cabral sobre as origens da liturgia provaram que o ciclo litúrgico romano se formou no século IV, em associação simbólica com os lugares santos. Quer dizer, Santa Helena teria descoberto os lugares santos. A partir daí, algumas basílicas e igrejas teriam sido construídas nesses lugares. Todo um percurso turístico se criou, turismo religioso, claro, e isso interferiu e influenciou na arte sacra, nos trabalhos de Cabral sobre as origens da liturgia, e o ciclo litúrgico romano teria se formado a partir de então, a partir dessas descobertas, associando-se à simbologia latente nesses lugares santos. São as estações, assim chamada, de que fala a liturgia da Igreja Católica, e cujo comovente simbolismo liga assim a oração dos cristãos de hoje a muito antigos preitos de fidelidade. Quando você entra na Igreja Católica, em muitas delas, se não em quase todas, ou até em todas, pelo menos em todas em que eu entrei, que eu me lembre aqui, eu vejo, nas paredes dela, da paróquia, essas estações, inclusive ali contando a paixão de Cristo cronologicamente, através de quadros, através de pinturas. Então, são as estações de que fala a liturgia da Igreja Católica. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo veremos uma política cristã. Até lá!